Oi, gente, bom dia, a paz do Senhor. Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. E vamos para mais uma devocional do dia. E hoje nós vamos ler aqui em Salmos, capítulo 112. Vamos ler o versículo 1 até o 3, que diz o seguinte: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e sua justiça permanece para sempre. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a geração futura depende de mim e de você. Eu, você, nós, família, nós os cabeças da casa que somos responsáveis pelos nossos lares, nós temos que refletir numa pergunta todos os dias: que tipo de atitudes, que tipo de ação que eu estou mostrando no meu dia a dia, na sociedade, principalmente no meu lar? Que tipo de atitude eu tenho trago para dentro da minha casa? As minhas ações, a minha convivência com os meus entes queridos, com os meus filhos, com a minha esposa. Que tipo de atitude eu tenho trago? Essas atitudes, elas sendo boas ou más, elas vão refletir na geração de amanhã. A nossa vida hoje é a nossa geração de amanhã. Os nossos filhos de hoje é a geração de amanhã. Então, que tipo de legado, que tipo de coisas, de atitudes, de ações que nós temos deixado para os nossos filhos, para a mente dos nossos filhos, que vão refletir amanhã? Essa é uma pergunta, essa é uma reflexão que nós temos que fazer todos os dias. Nós não podemos levar a vida de qualquer jeito, porque o futuro de amanhã depende de nós. O mundo está do jeito que está por falta de muitas atitudes erradas que teve. Eu não estou aqui julgando, porque as nossas atitudes errôneas, pecadoras, elas sempre vão ter. Mas a partir do momento que a gente se decide a não ter mais esse tipo de atitudes, esse tipo de ações, nós podemos mudar. E essa mudança vem do Senhor ser o centro da nossa casa, da nossa família, que é o que nós temos falado aí no decorrer desses estudos, dessa devocional que nós estamos trazendo. Então, a partir do momento que você deixa o Senhor fazer parte da sua família, é possível sim nós termos uma geração melhor amanhã, uma geração que vem sair de mim, de nós, da nossa família. Isso depende de nós. Inevitavelmente, uma geração recebe influência da geração anterior e influencia a geração posterior, ou para o mal ou para o bem, ou para o fracasso ou para o sucesso, ou para a morte ou para a vida. Não podemos deixar de realizar o propósito de Deus para nós em nossa geração. É de suma importância aprender a influenciar as gerações através do nosso exemplo, palavra, atitude, aconselhamento e testemunho de fé. Esforça-te para deixar um legado duradouro. Muitas das vezes, o que mais acontece, vou dar um exemplo simples aqui. Quando uma criança ela cresce num lar que é desestruturado, onde ali talvez a mãe não dá uma certa atenção devida, a filha, o filho, ou lá é todo desestruturado, a tendência é que aquela criança, ela cresce desestruturada. Então, quando ela tem uma família, quando ela se casa, tem filhos, a tendência é ficar da mesma forma de quando ela era criança. Só que a partir do momento que aquela pessoa ali que cresceu naquele lado desestruturado, ela fala assim: não, eu vou ser diferente, sabe? Ela toma aquela atitude de ser diferente, ela tem aquela decisão para ela mesma, tudo muda. Então, as próximas gerações, ou seja, os filhos dela, os netos, tudo vai ter um pensamento diferente, vai ter uma vida melhor, já não vai ser desestruturada mais, igual era o lar onde ela cresceu. Então, é muito importante a gente refletir nisso todos os dias. Qual tem sido a nossa atitude dentro do nosso lar? O que a gente tem feito para refletir nos nossos filhos e dos nossos filhos refletir para os netos, para os bisnetos e assim vai. Então a gente tem que pensar muito nas gerações futuras. É isso aí, como o mozinho falou, nós somos um espelho, Todo dia, eu sempre falei esse dia, a nossa casa é uma escola. Então reflita nisso. O mozinho leu aqui que pode ser para destruir, para morte, para tantas outras coisas, as nossas atitudes. As nossas atitudes é uma coisa assim
que às vezes a gente não dá tanto valor, mas as nossas atitudes, elas dependem muito do amanhã. Acho que muita gente já ouviu da sua mãe, você fala, menino, você tem que mudar, você não pode ficar desse jeito, você tem que mudar. Então, escuta o que sua mãe te falou lá atrás. Só que tem um detalhe, mozinho. Muitas das vezes as mães falam assim, menino, você não pode fazer isso, não faça. Só que a própria mãe tá fazendo. Então, o que acontece? Vale mais o exemplo do que as palavras. Então, a criança, ela é como se fosse uma esponja. Ela suga tudo. Então, ela vai ser aquilo que você tá sendo. O que você tá dando exemplo ali. Então, muitas das vezes, os pais ficam falando, mas não dá exemplo. É isso mesmo. Principalmente nós casais, né? Que nós tem que refletir principalmente em nós, para que reflita nas nossas crianças. Você que é um casal novo, que casou agora, que está namorando, já inicia isso, faça um compromisso com o Senhor e peça a Ele força, sabedoria para as suas atitudes já ser umas ótimas, umas boas qualidades e atitudes, para que os seus filhos venham a ser uma bênção, venham a ser uma geração de bênção mesmo, né? O nosso legado que nós temos que deixar, ele é muito importante. Muitas vezes a gente vai nos velórios, nos cemitérios, as pessoas, nossa, essa pessoa fez isso, fez aquilo, foi uma boa pessoa, né? Mas caso contrário, tem que falar, isso aí mesmo não prestava mesmo, né? Não vou fazer, não tem Faz problema questão, não. Não vai fazer diferença não. Nossa, isso é tão chato, né? Se ele fosse a gente, no caso, né? A gente ouvir, não, essa pessoa não prestava, não vai fazer a diferença. Então, o legado que a gente está deixando, né, não é que é para crescer em nós, mas o futuro de amanhã, como eu disse, depende de nós. Vamos refletir nisso, pensar nisso com carinho, com amor, que as nossas atitudes dentro da nossa casa sejam de mansidão, de amor, de carinho, não só dentro de casa, mas com a sociedade em geral. Nós não precisamos ser do jeito que as outras pessoas são. Nós não precisamos tratar as pessoas como elas nos tratam, né? Nós temos que ser diferente. Porque, tipo assim, as coisas mudam, as coisas viram, porque ela me fala uma palavra dura e eu tenho que falar outra. E não pode ser assim, a palavra não nos ensina assim, né? Então, as nossas atitudes, as nossas ações, elas têm que mudar. Nós precisamos mudar, nós precisamos de mudança a cada dia. A Bíblia fala que nós somos como barro na mão do oleiro, nós temos que ser trabalhados todo dia, porque a nossa natureza pecaminosa, ela nos quer nos tirar as nossas atitudes boas todos os dias. Então nós não podemos deixar, nós temos que acordar já com o pensamento de praticar coisas boas, né? Mesmo que a gente saia, uma cidade grande tem trânsito, tem o nosso dia a dia sempre um estresse, né? Mas nós temos que ter a nossa mente de Cristo, como diz a palavra, uma mente firme no Senhor, para que essas nossas atitudes e ações, elas venham a ser boas a cada dia, para que a geração futura, ela venha ter se espelhado em nós. Nossa, como é gratificante isso, né? A gente, mesmo que a gente morreu, mas a gente ter essa recompensa, o Senhor, vamos dizer assim, vai falar com o céu, você teve uma geração boa lá, você deixou um legado bom lá, né? Porque todas as nossas atitudes e ações, elas estão sendo escritas no céu, né? Se for mal, se for bem. E no dia do julgamento final, elas vão ouvir o nosso relato lá de como foi as nossas ações e atitudes. Então nós venhamos ficar atentos às nossas atitudes, às nossas ações. Você erra, eu erro todo dia, mas você pode consertar. Depois que você fez uma palavra dura ali, você vai lá e conserta, com amor, com carinho, né? Porque o pecado, ele veio ao mundo, mas também Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos limpar. Nós temos esse escape todo dia, que é através do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Amém. Pode não ser fácil vencer isso, porque muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de estar lidando, trabalhando isso na mente, no coração. Só que isso vem através do costume, de pouquinho a pouquinho. Então, cada dia você vai refletindo, você procura fazer algo diferente. Outro exemplo aqui, bem simples, quando você tem um costume na sua casa de almoçar e jantar na mesa, seus filhos vão crescer com aquilo
e vão fazer na casa deles. Da mesma forma, quando você almoça e janta, hora antes de jantar ou almoçar, qualquer alimentação, seus filhos vão crescer com isso, né, mozinho? Verdade. Isso é importantíssimo demais. E isso, assim, eu acho maravilhoso, porque quando eles passam isso uns para os outros, né, e lembram, olha, minha mãe fazia isso, meu pai fazia isso. Então é maravilhoso. E isso que o mozinho falou, gente, é os famosos hábitos, né? A gente tem que colocar ações e atitudes boas nos nossos filhos, porque quando um casal novo se forma, eles têm muitas dificuldades para conviver, porque é sempre assim, uma família junta com outra família. São hábitos diferentes, né? São culturas diferentes. Então vamos tentar criar os nossos filhos dentro dos hábitos do Senhor, que eles não vão ter uma certa dificuldade, né? É por isso que tem tanta separação, tanto divórcio, porque as pessoas não se adaptam uma com a outra, né? Nos costumes diferentes, um come na mesa, deixa o prato aqui e já sai, a outra não tem costume disso, ela já coloca na pia ou já lava logo. Então, essas ações, essas atitudes da gente, elas podem nos ajudar os nossos filhos na geração futura. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor para com as nossas vidas. Nós, ó Pai, rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Pai, em geração a geração. Ó Pai, nós estamos gratos, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas tuas maravilhas. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos planos, principalmente as nossas atitudes, as nossas ações, ó Pai, que seja de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu querer a cada dia. Que nós não venhamos, ó Pai, deixar um legado de maldade, de maldição, ó Deus, para as pessoas, mas que seja de bênção, ó Deus, que as pessoas possam olhar para nós e ver a luz do Senhor refletir através das nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus, abençoa o meu lar, abençoa o lar de cada um que está ouvindo, ó Pai, essa devocional. Que a tua bênção, ó Pai, seja sobre essa família e que toda maldição caia por terra em nome de Jesus e que essa família, Deus, possa ser bênção para a sociedade de amanhã, Deus. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém.